TV Bula no ar, eu sou o Framing Ademir Luiz e hoje vamos acabar definitivamente com a controvérsia sobre o filme Duna. Vamos falar o que foi bom e consertar o que foi errado. Seremos o próprio Muad'Dib, na mitologia de Duna, aquele que mostra o caminho. Duna, a obra-prima literária de Frank Herbert, teve pelo menos 4 grandes tentativas de ser adaptado para o audiovisual, de ser levado para as telas. A primeira delas não deu em nada, né, que é aquele projeto que para muita gente é o maior filme que nunca foi feito. Para mim é o segundo, o maior filme que nunca foi feito é o Napoleão do Kubrick. Mas em todo caso, o cineasta doidão Alejandro Jodorowsky, diretor aqui do A Montanha Sagrada, pretendia fazer um filme muito louco em que teria como colaboradores ali na parte da artística Giger, Moebius, traria para o elenco Mick Jagger, Orson Welles fazendo o Barão Harkonnen e até o Salvador Dalí interpretando o Imperador. É um projeto que ia mudar muito o roteiro original dos livros, mas que seria no mínimo, muito interessante de ser visto, até porque, vocês sabem, né, teria girafas andando no teto. Depois desse projeto ultra super ambicioso de Jodorowsky, que não saiu do papel, veio à luz finalmente em 1984 o Duna, produzido pelo lendário Dino de Laurentiis e dirigido e renegado por David Lynch, que depois faria fama com filmes como Veludo Azul, Coração Selvagem, Império dos Sonhos e por aí vai. Este Duna não é tão lisérgico quanto propunha o Jodorowsky, mas ele é muito doidão. Tem algumas soluções aqui de roteiro e de narrativa e de questão estética, né, que são bastante controversas e a gente nem pode falar que envelheceu mal, porque mesmo na época muitas pessoas não receberam bem as soluções estéticas apresentadas por David Lynch. No ano 2000, o canal Sci-Fi conseguiu um feito extraordinário, embora realizado de maneira modesta. Fez a adaptação completa de todo o ciclo de Duna em uma minissérie. Ou seja, transformou isto daqui nisto daqui. Quando a nova produção, ou melhor, superprodução foi anunciada, com um grande elenco, tendo Denis Villeneuve como diretor, eu pensei, olha, agora pode dar certo. O Denis Villeneuve, quando ele acerta em cheio. É o caso, por exemplo, de A Chegada, ficção científica também, né? E o excelente Sicário. Só que por outro lado, ele anda tendo um surto aí de querer ser o Terence Malick das massas, né? E isso apareceu muito em Blade Runner 2049, que é um filme confuso, desrespeitoso com o original, com um ritmo bem canhestro e tal. Então eu fiquei um pouco desconfiado, mas, né, o crédito tá aí porque de fato ele é um grande criador de clima, né? E o clima é muito importante para Duna. Aliás, neste caso, clima nos dois sentidos. Por tudo isso, se alguém me perguntasse no começo do ano qual o filme que você mais quer ver em 2021, eu responderia sem pensar, Duna, de Denis Villeneuve. Eu esperava sair do cinema igual o urso do Pica-Pau, correndo de um lado para o outro de felicidade e de empolgação, igual sair de Vingadores Ultimato ou o Senhor dos Anéis, alguma coisa desse sentido. Não aconteceu. O filme é bom? O filme é bom, é até muito bom. Mas ele deveria ser, no mínimo, ótimo. Pelo grande elenco, pela grande produção, pelo grande orçamento, pelo avanço técnico que o cinema conseguiu, até pelo clima histórico. Clima de novo. Não aconteceu. O filme é bom. Isso é pouco. Vamos lá então, Duna em poucas palavras, para passarmos para o que de fato interessa. Elenco. O elenco é bom, ele funciona, ele é coeso. O Timothée Chalamet, ele faz um bom Paul Atreides, dá para ele uma dimensão trágica, né, pesada, né, que ficou bem no personagem. Rebecca Ferguson, embora a sua Lady Jessica tenha sido prejudicada pelo roteiro, que a transforma numa figura muito chorosa e não a figura forte que ela é nos livros, mas a atriz segura muito bem. A Zendaya é um caso complicado porque ela repete a atuação que ela faz em Homem-Aranha, aquela coisa de ficar sentada meio de lado assim, olhando com a cara cínica e tal, mas possivelmente seu personagem deve evoluir na continuação, que muito provavelmente de fato vai acontecer. A direção de arte eu achei um pouco preguiçosa, embora tenha alguns triunfos. A nave Libélula, por exemplo, é extraordinária, assim, muito bem sacada. Mas os vermes não são tão impressionantes quanto poderiam ser, considerando a tecnologia que existe disponível. Eu achei, por exemplo, os vermes do filme do David Lynch muito mais grotescos, muito mais interessantes e muito mais grandiosas. Ao mesmo vale para a questão da construção das civilizações, são todas muito parecidas, né? Harkonnen, Atreides, né? São parecidas demais, excessivamente.
A mesma coisa vale para a construção de mundos pela fotografia. Os climas, os ambientes também são muito parecidos, né? Mesmo, né, o clima desértico, né, acaba repetindo, né, aquela fotografia mais para o escuro que nós temos nos Harkonnen. Eu acho que poderia ser mais interessante, ser mais bem trabalhado isso. A música, Hans Zimmer, né? Hans Zimmer fazendo Hansinices, né? Eu acho que não foi um ponto alto. É funcional, acho que serve ali, tal, não chega a incomodar, mas também não é um dos pontos fortes do filme. Mas, dito isso, né, considerando que o filme ele atende, digamos assim, de modo geral, em todos os quesitos, qual que é o problema dele, afinal de contas? Para mim, o principal problema foi o ponto de corte para acessar a narrativa. Desde o começo ali ficou estabelecido que Denis Villeneuve faria 2 filmes. Eu até acho que daria para contar a história toda, né, em um filme só. Até porque material para continuação realmente não falta. Tem muita coisa aqui. Agora, o David Lynch conseguiu com 179 minutos. Né? Na minissérie, 284. Talvez seja excessivo, mas eu pensei que um meio termo entre os dois daria para fazer. O filme acabou ficando com 2 horas e meia aproximadamente, né? Ou seja, um semi-épico. Né? Talvez 3 horas e pouco resolvesse a questão. Mas enfim, a opção foi por fazer em 2 filmes. E muita gente está comentando que o Duna de 2021 ele fez a completude da metade do livro Duna. Isso não é verdade. Ele chegou apenas em 1/3. Essa parte aqui. O livro Duna ele é composto por 3 partes, né? Cada uma chamada de livro. Né? Então, o livro 1 é o Duna. O livro 2 é o Muad'Dib e o livro 3 é o Profeta. Podemos supor aí que, considerando que a narrativa terminou no final do livro 1, né, o segundo filme, a não ser que eles optem por fazer uma trilogia, seja a junção de Muad'Dib e o Profeta. Portanto, o filme acaba no que seria equivalente a uma espécie de prólogo. Apresentou os personagens e é basicamente isso, né? Colocou as peças no tabuleiro de xadrez, mas não mexeu praticamente nenhuma. Não temos aí nenhum ciclo narrativo completo. E lembrando que filmes que são formados por partes, precisa ter cada uma delas se resolvendo independentemente, para que todas formem o conjunto. No caso aqui de Duna, o filme termina quando Paul Atreides e Lady Jessica são recebidos pela tribo dos Fremen. Tem até uma lutinha ali, né, do Paul com o Fremen, né, para dar um pouco de adrenalina, tá, mas não vai muito longe, né, a coisa acaba ficando realmente anticlimático. E isso é complicado pelo seguinte, seria mais ou menos como se o Senhor dos Anéis terminasse apenas ali naquele conselho que formou a Irmandade do Anel. Não veríamos aqueles personagens interagindo, nem passando por provações. Ou mesmo Ben-Hur, né? Terminaria com Judá Ben-Hur sendo condenado às galés. E não veríamos o seu sofrimento, né? E posteriormente o início da sua redenção. Ou mesmo E o Vento Levou terminaria com Ashley indo para a guerra e a Scarlett O'Hara não passando por nenhuma provação, nenhum sofrimento, né? Ou seja, apenas as peças apresentadas, né? Mas praticamente nenhum trabalho com elas. Qual seria a solução para isso? Simples. Deveria se avançar um pouquinho mais da narrativa, né, mostrando ali a relação do Paul Atreides com os Fremen, que é a parte Pocahontas da história, né, explorando mais a relação deles com o deserto, os vermes gigantes também, né, porque foram pouco explorados nesse filme, né, e o que é uma coisa até estranha, porque eles não vão ser uma surpresa para o segundo filme, né, então não tem por que escondê-los, como foi escondido neste. Mas o filme terminaria com uma cena épica, a cena talvez mais impressionante do livro, que é Paul Atreides domando o verme gigante. Uma cena apoteótica que deixaria todo mundo abismado e loucos para ver a segunda parte. Um dos pontos positivos do filme é a maneira como ele conseguiu simplificar questões complexas do livro, né? Sobretudo a parte política. Ninguém saiu do cinema sem entender as relações entre as casas, de que maneira o imperador favorece uma casa, cria uma cilada para outra, tudo isso está muito bem explicado. Houve a mudança de gênero de personagens, né? Simplificações de vários em trechos narrativos ali, mas tudo isso faz parte da adaptação. E pensando nisso, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade. A oportunidade de criar um confronto que seria épico. Imaginem a seguinte situação. Aquela cena em que Duncan Idaho, interpretado com muito carisma por Jason Momoa, ele está enfrentando a tropa de choque do exército Harkonnen. Diversos soldados, tentando proteger a fuga de Paul Atreides e Lady Jessica para o deserto.
A quantidade acaba vencendo a habilidade e Dan Kaidaho morre. Imagine se nesse momento houvesse uma mudança de roteiro, sutil, porém muito importante. Dan Kaidaho teria derrotado todos os membros da tropa de choque do exército Harkonnen. Todos estariam no chão. E entraria nesse momento Raban, o personagem imortalizado por Sting na versão de Duna de David Lynch e feito aqui por Dave Bautista, o gigante Dave Bautista, que foi desperdiçado no filme, ele fica só reclamando pelos cantos, né? Iríamos aproveitá-lo nesse confronto épico. Um olha para o outro, são inimigos de muito tempo. Lutam. Essa luta é equivalente a Capitão América e Homem de Ferro em Guerra Civil, em The Rock e Vin Diesel em Velozes e Furiosos. Qual o resultado? Fatalmente, Dan Kaidaho morre. E nós sabemos que Paul Atreides vai enfrentar Raban na segunda parte. Isso faz parte da narrativa. Porque não dá esse acréscimo, essa questão da vingança como combustível para esse confronto. Paul lutaria com o homem que matou seu amigo, que matou Duncan Idaho. Seria muito mais rico. Ou seja, adaptações, mudanças são bem-vindas quando somam, quando acrescem ao material original. Um filme é diferente de um livro. É preciso saber somar e é preciso também saber cortar. Por exemplo, aquele tal andar framing do deserto, que o Paul Atreides aprende primeiro, né, na Wikipédia do mundo dele e depois aplica na prática quando fica perdido no deserto. Aquilo ali o Denis Villeneuve tentou dar um caráter científico, lógico e tal, mas na minha opinião não ficou muito diferente de uma coisa aí do ministro dos andares tolos do Monty Python. Duvida? Ó, dá uma olhada.